Hello, how are you? My name is Felipe, sou seu professor de inglês, I'm your English teacher. E hoje nós vamos fazer uma revisão do past simple para verbos regulares, para regular verbs. E vamos lá, que o tempo é curto. O que todos esses verbos têm em comum? Você pode observar que esses verbos todos têm uma coisinha em comum. O que será? Acho que vocês já perceberam. É o uso de ed. Vejam, todos eles utilizam ed. Helped, emigrated, founded, enabled, demonstrated, continued, worked, considered, invented, trained. Todos eles terminam em ed. Isso porque eles estão no passado. E o past simple de regular verbs é simplesmente você acrescentar o ed. Quando você acrescenta ed a um verbo, esse verbo está no past simple. Então, help, helped. Só isso. É só isso que você precisa fazer para transformar um verbo no past simple, para conjugar um verbo no past simple. Existem algumas regras ortográficas. Quando o verbo termina assim, ó, consoante Y, veja o que acontece. Study virou studied. Tried, try virou tried. Então a regra é: verbos terminados em consoante mais Y perdem o Y e recebem IED. Stop, beg. Olha aqui. O que vai acontecer com esses dois verbos? Stopped, begged. Ganhou outro P, ganhou outro G, dobrou a consoante final. Por quê? Verbos terminados em consoante mais vogal mais consoante repetem a consoante final e recebem ED. Mas para isso, o verbo tem que ser, a sílaba que termina em CVC tem que ser tônica. Nesse caso, como é uma sílaba só, é tônica, claro, mas se fosse duas sílabas, teria que observar a questão da sílaba ser tônica ou não. Se a sílaba for tônica, repete a consoante final. Live, emerge. Muito fácil. Apenas recebe D. Quando o verbo termina em E, recebe simplesmente D. Então, é uma só forma. Você tem apenas uma forma para todas as pessoas. I, you, he, she, it, we, you, they, worked. O verbo ganha apenas ED e pronto, serve para todas as pessoas. I brush my teeth every day. I brushed my teeth yesterday. Escovei meus dentes ontem. Um exemplo, uma frase. Qual é a forma mais correta? Qual é a forma correta de past simple desse verbo? Admit. Com um T ou dois T's? Com dois T's, porque admit termina em consoante e vogal consoante. E a sílaba tônica é a última. Listen. Com um N ou dois N's? Listen. Com um N, porque a sílaba tônica, apesar do verbo terminar em consoante e vogal consoante, a sílaba tônica é a primeira e não a última. Por isso eu não repito a consoante final. Copy. Como é que fica? Mantém o Y ou não? Voltando. Não, você tira o Y, porque termina em consoante Y. Se fosse vogal Y, aí sim manteria o Y e colocaria apenas o ED. Mas é consoante Y, segue aquela regra que eu falei para vocês já. Troca o Y por IED. Play. Será que vai ser mantendo o ED ou com o I no lugar do Y? Mantendo o Y e colocando apenas ED. Play. Por quê? Porque termina em vogal Y. Então, apenas acrescento o ED. Vogal Y. Played. Decide. Decided ou decided? Essa é muito fácil. Quando o verbo termina em E, apenas acrescenta D. Professor, e se não tiver nenhuma dessas regras? Ora, você coloca o ED, como nós já vimos na questão de work e de vários outros verbos. Então é isso, pessoal. Para você colocar qualquer verbo regular no passado, basta você acrescentar ed a este verbo. Na próxima aula vamos falar um pouquinho também do auxiliar did e também de verbos irregulares na terceira aula. Vai ficar muito legal para vocês aprenderem. Beleza? Então a gente se vê na próxima aula. Goodbye!